Boa tarde. Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para mais uma live. Aqui nós vamos falar hoje sobre quando o diálogo impede a resolução dos conflitos conjugais. Sim, a forma que a gente fala, o que a gente fala e o jeito, que a gente fala podem atrapalhar a resolução dos conflitos conjugais, pode impedir a resolução desses conflitos, pode até piorar, A resolução dos a conflitos. resolução dos nossos conflitos. E nós estamos aqui então para falar sobre isso agora nessa tarde. Muito bem, nós vamos falar então sobre essa questão. Hoje nós vamos falar sobre uma questão difícil, hoje um sentimento pernicioso para o diálogo do casal, que é o orgulho. Não sei se você já percebeu, ou se você já ouviu falar, de pessoas que têm um certo orgulho na hora da conversa. São pessoas que não admitem o erro, são pessoas que querem sempre ter razão, são pessoas que parecem ser muito altivas, né, quando elas estão dialogando, conversando com os outros. E isso é orgulho. O orgulho é esse sentimento de superioridade em relação ao outro. O orgulhoso, ele se sente superior. O orgulhoso, ele acha que ele pode até não dizer, né? Ou não reconhecer isso, né? Ele pode não demonstrar isso e não reconhecer isso com palavras. Eu poucas vezes vi algumas pessoas reconhecerem e dizer assim, não, eu sou orgulhoso. Poucas vezes eu vi as pessoas reconhecendo, mas aquilo que ele faz, a maneira como ele conversa, as suas atitudes, palavras, expressões, até a expressão facial dele. A forma como ele se coloca, numa conversa, demonstra, toda essa superioridade, né? Bom, e a gente vai falar hoje sobre essa questão. Primeiro, vamos fazer aqui uma espécie de varredura, de diagnóstico dessa pessoa orgulhosa, para você entender o que nós queremos dizer com orgulhoso. O diálogo orgulhoso dentro do casamento, que impede a resolução dos conflitos, é quando um dos cônjuges não deixa, por exemplo, o outro falar sem retrucar. Eu não sei se dentro da sua casa tem alguém assim, né? Se é o seu esposo ou a sua esposa. Mas o orgulhoso, ele é geralmente desse jeito. Ele jamais deixa o outro falar sem retrucar, sem responder. Jamais ouve calado ou calada, né? Ou mesmo sem interromper, tá? A pessoa está falando, ela está se expressando e ele interrompe numa atitude orgulhosa para querer corrigir o outro ou para querer dar o seu ar de superioridade, né? O orgulhoso é sempre assim, ele não deixa que o outro falar sem se intrometer na fala do outro. Como se a fala dele fosse mais importante do que aquela que está sendo ali ouvida. Eu preciso interromper porque o que eu vou falar é mais importante do que o que você está falando. Então, por isso eu interrompo. E muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, isso não é uma coisa consciente, né? Não é uma coisa consciente, eu vou interromper porque eu sou orgulhoso, porque eu sou orgulhosa. E isso é fato, isso vai e acontece, né? Nós estamos aqui identificando a questão do orgulho nessa tentativa de diálogo, porque na verdade um diálogo cheio de orgulho não vai acontecer um diálogo, né? Isso é bom até para que você perceba como você tem conversado, Sim. Dialogado, né? De repente você é uma pessoa que interrompe o seu cônjuge, né? Com um ar de superioridade, ou às vezes nem acha que é superioridade. De repente você é aquela pessoa que retruca antes mesmo de ouvir a argumentação. O autor de Provérbios diz que responder sem ouvir
é estultícia, né? Insensatez. Mas o orgulhoso, a pessoa que tem um orgulho no coração, ele é o arrogante, né? A Bíblia chama de soberbo. Essa pessoa ela vai retrucar imediatamente aquilo que ela fala, que o outro fala. Uma outra questão do orgulhoso, para você entender o que nós queremos dizer com o orgulhoso, é que o orgulhoso ele menospreza e ironiza a opinião do outro. A gente já atendeu casais assim, em que o marido menosprezava e até ironizava a opinião da esposa. A esposa dava alguma opinião, estava falando alguma coisa sobre algum assunto que eles estavam conversando, e ele vinha com uma brincadeira, uma ironiazinha e tal, mais no sentido de chacota, né? De zombar daquilo que a esposa, da opinião que a esposa diz. Até isso parece até para alguns como se fosse uma brincadeira. Ah, mas é só uma brincadeira. Mas uma coisa é você brincar, outra coisa é você zombar do outro. E brincar expondo a pessoa, né? Quando brinca expondo a pessoa, isso. Mesmo que brincadeira, isso diminui, humilha, né, a pessoa. É o famoso tirar sarro que a gente chama, né? Você vai tirar sarro da cara do outro, da opinião do outro. Isso é ruim. O orgulhoso faz isso. Isso é a pessoa que tem... mas será que isso é orgulho? É orgulho. É uma pessoa que se sente superior a outra. E aí, como ela não vai falar com rispidez com a outra, ela aproveita para zombar, para fazer chacota. Como se fosse menos pior do que falar com rispidez, né? Olha só, Provérbios, no capítulo 21, no verso de número 24, o que o autor de Provérbios diz sobre isso? Olha só, ele diz assim: quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Procede com indignação e arrogância. Então, ele diz aqui, o soberbo, o nome dele é zombador. Porque ele fica zombando, fazendo chacota da opinião do outro. E preste atenção naquilo que você fala e naquilo que você faz, porque às vezes você acha que é uma brincadeira com a opinião do seu esposo, da sua esposa, na verdade é uma zombaria, uma chacota. Sim. Isso demonstra um coração cheio de orgulho que você tem. Então é preciso vigiar-se, né? É preciso ter essa vigilância. Pedir a Deus também, né? Que te mostre aonde você está errando, porque talvez você esteja errando exatamente nisso e não saiba. Né? Talvez tenha passado despercebido, talvez você não sabe que tem agido assim, né? Quando a gente está no meio da confusão, da luta, porque quando existe conflito é como uma luta, né? Um guerreando contra o outro, muitas vezes você não consegue enxergar, porque você acha que você está se defendendo, ou então aquilo que você está ouvindo te fere tanto que você nem consegue perceber, você está tão ferida ou ferido que você não consegue perceber que você também está atacando, né? Muito comum a gente ouvir os cônjuges e de forma mais específica agora eu falando, ouvindo esposas e que eu desabafando e eu falo, mas é assim que você fala? É assim que você se dirige ao seu marido? E para elas tá tudo bem, é normal, é corriqueiro, já virou normal. E é extremamente desrespeitoso aquilo que elas estão desabafando e contando para mim. Mas se elas não tivessem contado para mim, elas não iriam ouvir. Olha, mas essa forma é desrespeitosa. Né? Não importa o que ele está fazendo, importa é aquilo que você vai fazer de acordo com a vontade de Deus. Se ele me desrespeita ou não, eu devo respeitá-lo, porque a minha posição precisa estar em paz com Deus. Né? Eu preciso ser obediente a Deus e Deus pede que eu respeite meu marido. Uma outra coisa sobre o orgulhoso, que
faz parte desse diagnóstico aqui que nós estamos fazendo, é que o orgulhoso pode até ouvir, mas não acata. Ele até ouve, não é? Ele dá, vamos dizer assim, dá o benefício da dúvida. Ele ouve ou a esposa ou o esposo falando, ele ouve, mas lá no fundo do coração dele, ele sabe que ele não vai acatar aquilo que ela está falando, né? Ouve num sentido assim de educação até, mas no fundo, aquilo que ela ou que ele está falando não tem valor algum para ele. Por quê? Porque ele é orgulhoso. Lá no fundo ele sabe que vai fazer justamente o contrário daquilo que o outro está dizendo. E faz mesmo, né? E aí ele pode até passar por humilde, porque ouviu, mas tem um coração orgulhoso, porque apesar de ser humilde em ouvir, ele é orgulhoso em não acatar, em não fazer aquilo que foi proposto ou aquilo que foi dito. É até uma certa dissimulação, né? A pessoa está ali ouvindo, mas ela já sabe que ela não vai acatar nada daquilo, que ela não está absorvendo nada daquilo. Então é como se fosse dissimulado, né? Dissimulado ou dissimulada. Eu vou fingir aqui que eu sou submissa, ou o marido, né? Eu vou fingir aqui que eu sou o líder e vamos nos fingir de sábios, mas é apenas uma enganação, né? O provérbio diz que até o tolo calado se passa por sábio, né? Sim. Não quer dizer que ouviu, que é porque ouviu quieto, é porque é humilde. Não. Tem que ver o que ele vai fazer com aquilo que ele ouviu, não é? Talvez o seu marido ouça você numa boa, tranquilo, sem falar nada, sem retrucar nada. Ele ouve tudo que você fala. Mas mas na hora dele tomar a decisão, ele toma justamente o contrário daquilo que você falou, porque o coração dele é orgulhoso, não é? Então perceba isso em você e perceba isso no seu cônjuge. E uma última coisa sobre o diagnóstico aqui que nós vamos fazer sobre o coração orgulhoso é que ele usa de palavras e meios para envergonhar o outro no diálogo. Está dialogando, ele usa de palavras. Uma vez uma esposa reclamou do marido para a gente, né? Dizendo que o marido, às vezes, quando queria envergonhá-la, ele usava de palavras que ela não entendia, que ela não entendia o significado, né? Ela disse assim, parece até que ele leu o dicionário antes de conversar comigo, porque ele quer usar palavras, termos para falar com ela, não sei, talvez humilhá-la, né? Para trazer ela humilhação, ficar boiando, né, ali na conversa e não saber nem continuar a conversa. Então, esses são formas de dialogar do orgulhoso que impede a resolução do conflito. Aliás, que agrava o conflito conjugal dentro do casamento. Magoa, machuca, né? É a conhecida alegria maldosa, né? Quanto mais eu humilho, mais eu me sinto bem. Quanto mais eu rebaixo o outro, mais eu me inflo, né? Isso. Agora, dentro da Bíblia, o que nós vamos entender sobre essa questão do orgulho para a gente até poder resolver os nossos conflitos conjugais? Primeiro, eu preciso entender o seguinte: Deus é contra o orgulho. Deus é contra o orgulhoso. Ele não gosta de que nós conversemos e dialoguemos no nosso casamento de forma orgulhosa. Aliás, não só no casamento, em lugar nenhum, né? Olha o que diz aqui, 1 Provérbios, capítulo 8, verso 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Então, é o próprio Deus dizendo que aborrece a soberba, que é o orgulho. Deus tem completamente aborrecimento para essas coisas.
Então, eu preciso entender o seguinte: Deus não gosta de um coração orgulhoso. Mesmo que você não saiba, e agora, diante de tudo isso que nós estamos falando, você percebeu que o seu diálogo, a forma como você fala e conversa com a sua esposa, com o seu esposo, é uma forma orgulhosa. Então, saiba, Deus odeia, abomina que você converse com a sua esposa desse jeito, ou com o seu esposo. Tiago 4, 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, Deus resiste, a maneira de resistência, né? Ele tem resistência ao soberbo. Então, Deus não... É a mesma coisa de dizer abominação, né? Do provérbio que nós lemos aqui. Isso é contrário àquilo que Deus deseja para o seu casamento. Mas o meu marido, meu marido ele é muito orgulhoso, ele sempre quer ter razão, ele sempre ele não dá o braço a torcer, ele fala comigo de uma maneira orgulhosa. Deus não gosta disso. É preciso que seu marido entenda que Deus abomina essa coisa do orgulho, dessa soberba. Segunda coisa que o orgulhoso precisa entender é que ele está armando para ele mesmo a sua própria queda, a sua própria armadilha. Ele está fazendo para ele, se ele mantém um coração altivo, orgulhoso, conversa com arrogância. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. E olha o que diz aí: a soberba precede a ruína. E a altivez do espírito, seu orgulho, vem antes da queda, né? A ruína e a queda, elas sempre virão depois de um coração soberbo e orgulhoso. Se você mantém isso, um coração cheio de orgulho, um diálogo cheio de orgulho com seu esposo ou com a sua esposa, você está armando a sua própria queda. É um tiro no próprio pé. É um tiro, como diz aí, é um tiro de bazuca no pé. Não faça isso. Busque ter um coração humilde diante de Deus e diante do seu esposo ou da sua esposa. Converse com ele com humildade, né? E nós vemos cônjuges com muita dificuldade, né, de conseguir buscar uma conversa assim com humildade. Nós devemos buscar em Deus isso, né? Nós vamos falar mais para frente. Isso. A gente não está indicando, fazendo aqui o diagnóstico sem a medicação, né, para essas questões. Mas é de extrema importância que esse diagnóstico seja feito, né? Que você entenda que você tem agido dessa forma. Mesmo que olha, eu estou agindo assim, está tão difícil, eu não consigo agir de outra forma. Eu estou identificando, ouvindo vocês falando, eu estou identificando que eu tenho agido dessa forma. E muitas vezes se torna um hábito. É um hábito agir tirando sarro. Cria esse hábito. É um hábito fazer brincadeiras que diminuem o outro. É um hábito. É um hábito. E nós precisamos mudar esse hábito, né? Não apenas pecado, mas hábito, né? Agora, uma coisa que é preciso você notar é que o orgulho, ele sempre é multiplicado na hora do conflito, na hora da raiva, na hora da ira, né? Esse orgulho parece que aflora, né? Parece que esse coração soberbo, orgulhoso, ele fica mais soberbo e mais orgulhoso ainda quando você está com raiva, quando o conflito está lá, instalado no seu casamento, você não quebrar o braço a torcer, você quer ter razão, ou quando o outro fez alguma coisa para você que magoou o seu coração, não é? Seu marido, seu esposo falou alguma coisa, isso feriu você e agora você quer se vingar disso, né? Dar o troco.
pagar na mesma moeda. Isso tudo se aflora muito quando não existe equilíbrio, quando Deus não é o centro do seu casamento. Quando o casamento de vocês não está caminhando para o alvo estabelecido por Deus para o seu casamento. Quando vocês estão caminhando para caminhos opostos àquilo que Deus quer de vocês. Aí o orgulho vem e se aflora mesmo, e aí ele suplanta e muito a humildade, por causa da raiva que você sente, por causa da mágoa que você tem, por causa dos ressentimentos que está dentro do seu casamento. Não é? Então não deixe que isso aconteça, não arme a sua própria ruína, não arme a sua própria queda, não faça isso com o seu casamento. Uma outra coisa do orgulhoso é que ele tem um coração corrompido. É preciso que o orgulhoso entenda isso. Ou o marido, ou a esposa. Ou os dois, né? Ou os dois, tem um coração corrompido. Olha o que é que diz Jesus lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, 21 e 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então você vê Jesus falando várias coisas que procedem de dentro, do coração do homem. E dentre essas coisas está a soberba. Não é? O orgulho. O orgulhoso, ele tem esse coração que está machucado, né? Que está corrompido pelo pecado, se sente ferido, se sente traído, ou se sente superior. Enfim, o orgulhoso, ele tem esse coração. E aí Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 5, que do coração, né? A boca fala do que o coração está cheio. Se você tem um coração corrompido pelo orgulho, ora, a sua boca vai falar do que está cheio o seu coração. Se o seu coração está cheio de orgulho, é isso que ela vai falar. E aí o seu diálogo com a sua esposa, com o seu esposo, vai ser esse diálogo cheio de orgulho. Por quê? Porque seu coração está cheio disso. É preciso pedir a Deus que limpe o coração, né? Que vá lá dentro e purifique tudo que existe dentro de você, para que o que sair de dentro do coração seja palavras de humildade, não de orgulho, não de soberba. Pedir a Deus que nos faça humildes, né, para reconhecer, porque nunca existe só um orgulhoso, né? Pode ser que um seja um pouco mais orgulhoso que o outro, um cônjuge seja mais que o outro, mas isso não quer dizer que um é orgulhoso e o outro não. Todos nós estamos sujeitos a agir dessa forma, né? Isso faz parte do nosso pecado. Nós precisamos pedir a Deus que limpe o nosso coração, pedir a Deus que ministre perdão, né? Porque nas discussões, nas brigas, nos problemas, nós podemos nos magoar e fazemos isso por muitas e muitas vezes, e mesmo que depois arrependidos e pedindo perdão, mas feridas estão sendo feitas, estão se abrindo talvez cada vez mais, né? Dependendo da repetição daquelas circunstâncias, daquela situação, daquele hábito contínuo de falar palavras duras que vão machucando um ao outro. Então, a necessidade de ser humilde, entendendo que eu também sou tão pecadora quanto ele e que eu também incorro nesse mesmo erro, né? E talvez eu não esteja conseguindo enxergar. Pedir a Deus que ministre ao nosso coração, que limpe o nosso coração, para que a gente não proceda da mesma forma como a gente está sendo, como o outro está procedendo com a gente, né? Não olho por olho e dente por dente, né? Mas com graça, com humildade, pedindo a Deus que nos ajude, né? A ficar calados, né? Uhum.
Bom, aí então o que fazer? Como a Ângela disse, a gente dá o diagnóstico aqui e agora nós vamos dar o que fazer. Existem muitas coisas que você pode fazer. A gente não vai falar de tudo, a gente não teria tempo para isso, não é? Mas a gente tem outras lives aí nos nossos canais falando sobre essas questões da comunicação. De repente seria bom você procurar aí, ver, e seria bom para você entender um pouco mais sobre isso. E se você também quiser pontuar alguma situação, alguma questão, né, que você não ouviu, você pode deixar nos comentários e a gente vai deixar isso anotado para ser um tema de uma outra live. Nós já ouvimos de algumas pessoas, alguns casais que nós atendemos, a seguinte frase, fala assim, não tem jeito não, o coração é orgulhoso, não tem, ele não vai mudar nunca, não tem jeito não, o coração dele é cheio de soberba, cheio de orgulho, não muda nunca, isso nunca vai acontecer. E a gente tem ministrado ao coração dessas pessoas que Deus é capaz de fazer qualquer coisa, não é? Sim. Que Deus pode transformar qualquer pessoa e qualquer coração. Bom, então o que fazer? Nós vamos dar só 2 dicas hoje, depois a gente volta a falar sobre mais questões como essa, né? Primeira coisa é a oração. É orar. Orar a Deus, pedir a Deus e clamar a Deus pela vida do seu esposo ou da sua esposa que tem um coração orgulhoso, ou pela sua vida, se você já notou que você tem um diálogo cheio de orgulho. Certo? Vamos ler aqui, Salmo 55, verso 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Isso. Você vê o salmista aqui dizendo assim, ele está clamando a Deus e fala, e eu tenho certeza absoluta, Deus ouvirá a minha voz. Se tem alguém que pode transformar a vida do seu cônjuge orgulhoso, é o Senhor. Então é preciso que você ore, dobre o seu joelho e orar especificamente por isso. Senhor, eu notei que eu tenho um coração cheio de orgulho. Estou aqui me colocando, te pedindo que o Senhor me faça humilde. Senhor, eu notei que o meu marido ou que a minha esposa tem um coração orgulhoso. Eu estou aqui de joelhos, orando e implorando que o Senhor o faça ou a faça humilde. É orar. A oração do justo, como diz lá em Tiago, pode muitos em seus efeitos. Sim. Então precisamos confiar um pouco mais na oração do que nós confiamos. Às vezes a gente confia muito na nossa própria ação, na nossa própria inteligência. O que eu preciso fazer, e porque a gente confia tanto no que nós precisamos fazer para resolver, por isso que nós não acreditamos que a coisa vai acontecer. Isso. Porque nós estamos colocando a nossa confiança em nós. Nós estamos colocando a confiança de que nós vamos conseguir ou não mudar a situação. E não somos nós que vamos conseguir, né? Não sou eu, não é você, não é o conselheiro, e sim o Senhor. O Senhor é que muda a situação. O Senhor é que transforma todas as coisas. O Senhor é que te ajuda a identificar e te ajuda que te dá forças para mudar, que te ajuda a identificar, né, aonde você está errando, que te dá forças para mudar. É a palavra do Senhor que nos transforma em pessoas mais parecidas com Jesus. É a palavra dele que vai ministrar nas nossas vidas e produzir o fruto do Espírito Santo, né? A paciência, a bondade, longanimidade, domínio próprio. Às vezes a gente recebe alguns casais para a gente aconselhar e eles já vieram de outros tipos de aconselhamentos e eles vêm assim cheio de técnicas.
para poder trabalhar, né, o temperamento seu e do seu cônjuge. Aí vem cheio de técnicas, cheio de coisinhas e conceitos humanos. E estão aí, ó, há anos e anos e anos recebendo esses mesmos conselhos, essas mesmas terapias, essas mesmas técnicas que não estão adiantando em nada. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. O coração do homem, ele só é mudado pelo Senhor, pelo autor do coração, né? Que é o próprio Senhor. Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 4, versos 12 e verso 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, olha aqui dizendo aí, que quem vai até a divisão da alma e do espírito é a palavra de Deus. Palavra de Deus. As criaturas estão patentes, ou seja, estão descobertas, nuas, diante de quem? Da palavra de Deus. É através da palavra, da escritura, que seu marido ou sua esposa que são orgulhosos serão mudados. É preciso orar, preciso dobrar os joelhos e orar ao Senhor, para que a palavra de Deus seja ministrada ao coração dele ou dela, para que haja transformação. E mesmo no seu, orar clamando, Senhor, me transforme numa esposa humilde, me transforme numa esposa de espírito manso e humilde, de um espírito tranquilo, uma esposa que seja respeitosa, que fale de forma amável com seu esposo, com seus filhos. Me transforme numa esposa sábia, que mantém um ambiente de tranquilidade, um ambiente de harmonia no lar. Nós devemos orar e colocar as coisas diante de Deus de forma específica, detalhada. Isso serve muito mais para nós do que para Ele mesmo, né? Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Mas nós temos essa necessidade de saber que nós colocamos diante do Senhor, de forma humilde, reconhecendo que precisamos dele e precisamos. Reconheça que sem o Senhor nada você pode fazer. Inclusive isso está na palavra dele. Sem mim nada podeis fazer. Busque no Senhor. Busque detalhes da ajuda no Senhor. Se aquiete e busque o Senhor. Busque de coração aberto, de mente aberta, ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, porque talvez você esteja carregada de coisas para falar sobre o seu cônjuge. E o Senhor está querendo ministrar na sua vida. Talvez os seus olhos estejam enxergando só erros no seu cônjuge, mas talvez o Senhor esteja querendo trabalhar na sua vida primeiro. Talvez é através de alguns consertos na sua vida que Deus vai trabalhar na vida do seu cônjuge. Recentemente, nós conversamos com um casal e a certa altura da conversa, do aconselhamento, a esposa disse para nós assim, eu achava que era ele que tinha que mudar, mas o nosso casamento melhorou quando eu percebi que quem tinha que mudar era eu, não é? Às vezes você tem um coração orgulhoso e precisa mudar, precisa clamar a Deus para que mude a sua atitude. Coloque humildade no seu coração. Ainda, um outro texto é Salmo 55, verso 22. O salmista diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, Ele te susterá, jamais permitirá
que o justo seja abalado. Confie os teus cuidados ao Senhor. Confie em Deus. Ore a Deus, tá? Ah, mas eu não vou fazer nada, eu preciso fazer alguma coisa. Se Ele te direcionar a fazer alguma coisa. Do contrário, você não vai fazer nada, apenas adorá-lo, buscá-lo em oração, leitura da Bíblia e obediência. Dia após dia, ao se levantar, ao tomar seu café, ao ir trabalhar, ao almoçar, ao trabalhar de novo, ao cair do dia, ao chegar à noite. Obedeça a Deus em cada momento do seu dia e vai vivendo a sua vida de acordo com a vontade de Deus. E Ele vai estar agindo em todas as outras coisas. Bom, essa é a primeira dica então, que a gente queria dar. Ore e ore. Segunda dica, não desista do seu cônjuge. Não desista do seu cônjuge. Ah, mas você não sabe, vocês estão falando aí, mas vocês não sabem qual é a situação. A gente não precisa saber. Não desista. Não desista do seu cônjuge. Por que nós estamos dizendo isso? Porque a gente recebe vários casais com esse problema de orgulho na conversa, no diálogo, e a gente vê muita gente querendo desistir. Muita gente querendo desistir da caminhada, do casamento e infelizmente, alguns têm desistido mesmo. Infelizmente. Desistido porque está doendo demais, desistido por falta de fé, desistido porque está demorando demais, desistido porque está sem forças, desistido porque cansou. Os motivos são vários, mas nenhum desses motivos são realmente, eles são reais, mas nenhum deles são respaldados pela palavra de Deus. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, verso 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Paulo diz aqui, em lugar de ser de orgulhoso, ou seja, ao invés de você ser orgulhoso, condescenda com o humilde, ou seja, habite com o humilde, more com o humilde, conviva com ele. Conviva com ele. Se você se sente humilde e tem um cônjuge orgulhoso, conviva com ele. Não desista dele, não o abandone. Continue junto com ele. Não é? E a gente vê muita gente desistindo. Isso é muito triste. Porque quando você desiste, aí você está demonstrando que o orgulhoso na relação era você. Ou seja, eu sou tão bom que eu não posso conviver com ele, porque ele é orgulhoso demais. Quer dizer, eu sou muito bom para conviver com o outro que é orgulhoso, é um negócio meio estranho, não é? Se você é humilde, você vai conviver com ele. E é isso que a Bíblia, que o apóstolo Paulo está explicando aqui. Seja você ou o seu cônjuge o orgulhoso da relação, no diálogo, habite com ele, more com ele, condescenda com ele, não desista dele, continue. Deus pode transformar o coração de qualquer pessoa. Por que nós estamos falando isso? Porque a gente vê muita gente desistindo. Não faça isso. Simplesmente não faça. Olha o que diz ainda o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, no verso de número 14. 1 Coríntios 7, 14. O apóstolo Paulo também vai trabalhar essa mesma questão. Olha o que ele diz. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então você vê aqui o apóstolo dizendo aqui, o marido incrédulo, ele vai ser santificado pela esposa.
crente. E orgulho é incredulidade, gente. A pessoa, ela se sente tão orgulhosa que ela não crê em Deus, que Deus pode fazer as coisas, realizar as coisas. Então eu sou orgulhoso, eu que vou fazer. Isso é incredulidade. E o apóstolo Paulo diz aqui, se o seu marido é orgulhoso, fique com ele, porque ele vai ser santificado através de você, do convívio com você. Se a sua esposa é orgulhosa, fique com ela. Por quê? Porque ela será santificada no convívio com você. Então não desista. Não desista do seu esposo, não desista da sua esposa. Você quer vencer o orgulho no seu casamento? É preciso que você persevere nele e continue nele até que o milagre venha. E tenha certeza, o milagre virá. Amém. Deus é fiel. Ele vai cumprir o que ele diz. Ele vai transformar o coração do seu esposo orgulhoso, da sua esposa orgulhosa. Ele vai transformar o seu coração. Deus é fiel. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele vai completar a obra. Amém. Você só precisa perseverar. Persevere em oração, leitura da Bíblia e obediência a Deus. Muito bem. Vamos encerrar por aqui, certo? Que Deus abençoe. Deixa aí o seu comentário. Coloque aí temas que você queira ouvir, que a gente fale, baseado na palavra de Deus. E nós estamos aqui. Estamos aqui para ajudar. Que Deus abençoe. Fique com Deus.